Olá, nós já estamos de volta na nossa segunda aula, segunda parte da segunda aula de Panorama do Novo Testamento. Panorama do Novo Testamento, um módulo que vai ser dividido em duas partes, parte 1, parte 2, onde nós vamos estar aí falando sobre uma visão geral do Novo Testamento. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre alguns nomes, alguns termos, né? Como instituições e certos grupos mencionados no Novo Testamento, como fariseus, como saduceus, como escribas. Também falamos aí qual a diferença de sinagoga, sinédrio e o que é a dispersão, né? E agora nós vamos ver aí um pouquinho acerca da divisão dos livros do Novo Testamento. Divisão dos livros, como já dissemos, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse S que vem em algumas bíblias é Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Segundo no termo de mediante as palavras de, não de segundo de haver um primeiro, né? Então, e também não é São, né? Tem muita gente falando do Evangelho São Mateus. Não, não é São Mateus, São Marcos, não. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Nós temos aí então 4 evangelhos. Depois dos evangelhos nós temos aí o livro de Atos. O livro de Atos é a história da igreja, a história do Espírito Santo de Deus. Começa aí com o derramar do Espírito, Pedro se levanta na autoridade do Senhor. Primeira ministração, 3.000 almas se convertem. Segunda ministração, 5.000 almas. Terceira, perdem a conta. E aí o livro de Atos vai levando a história para frente. Porém, o livro de Atos não conclui. O livro de Atos não termina, não se encerra. Por quê? Porque a história da igreja continua. E nós temos que continuar escrevendo essa história. Logo depois nós temos aí as epístolas, dividido em 2 classes: epístolas gerais e epístolas paulinas. O interessante é que a epístola paulina sempre leva o nome a quem ele enviou a carta, ao destinatário. E as epístolas gerais sempre levam o nome de quem escreveu. Há uma inversão aí, justamente por Paulo ter escrito para muita gente, muitas pessoas. Então, primeiro, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, é intitulada pelo nome do destinatário. E as outras demais cartas, as epístolas gerais, é intitulada pelo remetente, né? Então a gente consegue ver essa divisão, essa variação aí que a gente tem que estar atento para poder observar, né? Então, por exemplo, ele escreve uma carta a Coríntios, a carta vai se chamar 1ª e 2ª Coríntios. Ele escreve uma carta a Timóteo, a carta vai chamar Timóteo. Quem escreveu? Paulo. Então ele coloca o nome na carta, na verdade, do destinatário. Já Tiago, Pedro, leva o nome de quem escreveu, do remetente da carta. O último livro é o livro da Revelação, é o livro profético, é o livro de Apocalipse. Interessante a gente observar também que Jesus, ele cumpre os ministérios de profeta, de sacerdote, mas ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na verdade, Jesus, nós vamos observar aí, vamos entender que aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta a ele virá. Os 4 evangelhos, ele veio. Os 4 evangelhos é um resumo, uma síntese aí da sua biografia, do que ele fez, né? E ele veio e exerceu 3 ministérios, pelo menos. Os 3 ministérios que compõem a obra total de Deus são completos em Cristo Jesus. Mas claro que ele também é os 5 ministérios dos dons ministeriais. Ele é o apóstolo que veio ao mundo, que foi enviado do Pai. Ele é o profeta, tudo saía da boca dele, era profético. Ele é o evangelista, né, que veio trazer as boas novas do evangelho. Ele é o sumo pastor das nossas almas. Ele é o rabi, o mestre. Então ele é os 5 ministérios, mas ele exerce 3 ministérios. Jesus reuniu em si todos os ministérios do Antigo Testamento, que, sintetizando, os principais eram esses 3, né? Então ele cumpriu o ministério profético, ministério sacerdotal e o rei, tá? Como profeta, o ministério de Jesus na terra foi essencialmente de profecia, ou seja, o popular, a boca de Deus, né? A boca de Deus. Ele é o verbo encarnado, ele é o logos, a vontade plena de Deus, e tudo que saía da sua boca está no grafo
Porém, tudo que saía da sua boca se tornava rema. Pessoal, diretivo, específico, Pedro, vem, né? Então você vê, este era o ministério profético de Jesus. Foi essencialmente de profecia. Ele era a própria palavra de Deus encarnada. Ele era a palavra, o verbo que se fez carne, o verbo, a palavra encarnou, o verbo se fez carne, a palavra encarnada. Ele falava somente a palavra de Deus. Olha só, João registra em seu evangelho, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 e 17, Jesus respondendo disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou, ou seja, ele aqui testifica que ele foi enviado. E o enviado é também o termo para apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado com uma missão. Então Jesus diz, a minha doutrina não é minha. Nenhum profeta tem doutrina própria, nenhum profeta tem doutrina sua, ou seja, eles falam a palavra de Deus, por isso que vem o termo assim diz o Senhor. Agora, Jesus é um profeta diferente, ele fala pela boca de Deus, ele vem como filho de Deus, não veio de si mesmo, mas veio porque foi enviado. Quando Deus, na verdade, disse no batismo, este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. E ele derrotou Satanás pelo poder da palavra, pelo poder da língua, da palavra liberada. Lucas capítulo 4, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então a gente vê aqui, claro, né? Jesus usou a palavra, está escrito, está escrito. Então, pelo poder da palavra, ele derrotou o inimigo, ele derrotou Satanás. Como profeta, Jesus restaurou a palavra de Deus, que estava encoberta pelas tradições dos fariseus. Mateus capítulo 15, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versos de 1 a 3, nos diz assim, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo 6, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, como profeta, ele restaurou a palavra de Deus que estava encoberta pela tradição dos fariseus. A ênfase de Jesus era que se ouvisse a palavra, que se ouvisse a palavra. Vamos só observar João capítulo 5, verso 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, nos diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observa que ele usou 5 verbos aqui, 5 verbos.
Então, a importância de nós analisarmos. Na verdade vos digo, quem ouve, né? Dizer, ouvir, crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Enviar tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas tem a vida eterna e passou da morte para a vida. A importância de nós observarmos João capítulo 8, verso 31 e 32. É muito importante nós analisarmos o 31 sempre em conjunto com o 32. As pessoas têm comum recitar o 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas olha o segredo que ele diz no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. É impossível conhecer a verdade se você não perseverar. É impossível conhecer a verdade se você não permanecer. Ainda nesse capítulo 8 de João, verso 47, nos diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então veja, é algo muito interessante que nós temos que dar ouvidos à verdade da palavra de Deus. Dar ouvidos no sentido de colocar em prática nas nossas vidas. Porque aquele que ouve e não pratica é aquele que constrói a casa sob a areia. Vindo a chuva, a tempestade, o vento, a casa vai cair e vai ser grande a sua queda. Então, quando Jesus usa uma palavra em repetição, é que ele quer atrair, chamar a atenção. Então, sempre que ele usa em verdade vos digo, temos dois sentidos. Primeiro, é algo importante que ele quer que você fixe atenção, ou seja, verdadeiramente. E segundo, além disso, é uma verdade liberada nos céus e uma realidade confirmada na terra. Sempre que tem em verdade, sempre que vem uma repetição de duas sentenças pela boca de Jesus, é uma verdade liberada nos céus e uma realidade confirmada na terra. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne. João capítulo 1, 14 nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus e encarnou na forma humana. Ele é o verbo que se fez carne. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é o verbo que saía da boca de Deus. No próprio capítulo 1 de João, no versículo 1, no princípio, esse princípio junto com Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, João agora traz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lembra que eu falei na primeira aula que Mateus e Lucas vão trazer a genealogia, o nascimento humano, a figura humana, a roupa de Cristo na terra é Jesus. Jesus é a figura física humana. Maria nunca foi mãe de Cristo, Maria é mãe de Jesus, a parte humana do verbo que se fez carne. Porque Cristo nunca nasceu, Cristo não foi gerado, Cristo é de eternidade a eternidade. Isso tem que ficar bem firmado na sua mente, porque ele é um ser divino, e como ser divino, na verdade, ele tem os atributos da divindade: eternidade, soberania, santidade, soberania, autoridade. Então você vê aí em Cristo Jesus a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê esses atributos da divindade. São seres divinos, são seres autoexistentes, são seres eternos, de eternidade passada a eternidade futura. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Mateus e Lucas traz a história, traz a genealogia da parte humana do pai José e da mãe Maria. Mas é claro, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Maria e José vêm da linhagem de Davi para se cumprir a profecia, vêm da raiz de Jessé. Agora, nós observamos toda essa situação
que João não vai trazer a genealogia física humana de Jesus, mas ele traz a essência do Cristo. No princípio era o Verbo, eternidade passada. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo, ou Cristo fez Jesus legal na terra, revestindo-se de carne. Jesus Cristo é a palavra encarnada, é a Bíblia, a palavra escrita. O Verbo se fez carne e habitou. No original, o certo é: o Verbo se fez carne e tabernaculou, estendeu seu tabernáculo sobre nós. Por isso que muitos acreditam que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, né? Ele montou sua tenda, ele tabernaculou, ele veio para permanecer. Jesus tabernaculou entre nós, ele não só habitou, mas tabernaculou, montou o tabernáculo. Agora o tabernáculo aponta para o povo sendo tirado do Egito, passando pelo deserto. O tabernáculo tinha que ser montado e desmontado no período do deserto, onde eles moravam em cabanas, onde eles moravam em tendas, né? Por quê? Porque aponta para algo passageiro. Agora o templo aponta para algo eterno, perpétuo, permanente, né? As barracas são montadas e desmontadas no deserto porque você está de viagem, você está de caminho. Ele tabernaculou nessa terra, mas, na verdade, nos fez templo do Espírito Santo. Quando estudamos tabernáculo, nós vemos cada detalhe, uma cristofania. Já vimos essa matéria sensacional. Se você não viu, volta lá e reveja essa matéria maravilhosa, Jesus no tabernáculo, né? Vemos que em cada peça, em cada item, cada detalhe do tabernáculo, os postes, as colunas, as peças, os utensílios, as cortinas, tudo aponta para Cristo, tudo converge em Cristo Jesus. Então vemos Jesus em todas as peças do tabernáculo, porque aponta para ele, porque era algo profético. Por isso que o Antigo Testamento é a preparação para a sua vinda. O Antigo Testamento é justamente a preparação, a profecia daquilo que viria a acontecer. Ainda em João, capítulo 14, lendo mais uma vez o versículo 6, nós vemos que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. A palavra é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única verdade sobre a terra é a palavra de Deus. O resto passa. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra que é a verdade, essa não passará. Ele é o Logos de Deus. O que é Logos? Palavra, vontade absoluta, plena de Deus. A vontade de Deus era salvar a humanidade. Então ele envia seu Filho Jesus para fazer a sua vontade. Ele envia seu Filho Jesus para cumprir a sua vontade. Por isso que Jesus é o Logos de Deus. Agora ele veio para salvar aquilo que havia perdido. Todos estão salvos? Não. Quem está salvo? Quem o aceita como Senhor e Salvador. Por isso que a palavra nos diz: a saber, se com a tua boca confessares, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com a boca e com o coração. Com a boca você se confessa, você declara. Coração, você crê. Então, na verdade, no Antigo Testamento, a criação, Deus disse: haja luz, apontava aí para a vinda de Jesus. Então é Jesus operando, era Jesus agindo. Toda a criação em Gênesis 1 foi liberada pela palavra que saiu da boca de Deus como verbo, né? Haja separação, haja árvores, haja frutos, haja peixes. Foi tudo declarado pelo verbo. Esse verbo é Jesus em ação.
é a palavra em ação. É Jesus operando, Jesus agindo. Ele é a palavra que sai da boca de Deus. Ele é o Logos de Deus que se manifestou. E o Logos se manifesta e o Espírito age. Os judeus e até mesmo os muçulmanos reconhecem que Jesus foi um grande profeta. Infelizmente, não reconhecem ele foi o Senhor, não reconhecem que ele foi o Messias. Infelizmente, muitos não o têm como seu Senhor e Salvador. O grande erro na concepção deles é chamar Jesus de Filho de Deus. Eles acham uma ofensa muitas vezes. Né? Você vê isso daí entre os fariseus, entre os escribas, entre os doutores da lei. Né? Como pode ele chamar Deus de Pai? Por quê? Porque eles tinham uma reverência de tradição, né, distante, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora, fora isso, eles reconhecem que Jesus foi um profeta. Tanto é que, enquanto eles reconhecem que Jesus é um profeta, eles não podem tê-lo como seu Senhor, eles não podem ter como seu Machia, como seu Messias. Por isso que quando Jesus leva os seus discípulos a Bânias, a Cesareia de Filipe, ele na verdade pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí então, mestre, uns dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Enquanto na verdade a pessoa tem a concepção que Jesus é apenas um profeta, ela na verdade não tem o conhecimento da verdade de Cristo. Por isso que Jesus diz: ok, tudo bem, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, não foi nem carne nem sangue quem tu revelou isso, mas meu próprio Pai que está nos céus. Meu próprio Pai que está nos céus, que te deu essa tremenda revelação, que te deu essa claridade, clareza acerca aí da identidade de Jesus. Esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é aquele que nós aguardávamos, desejado das nações. Vamos lá para João capítulo 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O sucessor de Cristo, esse ministério profético, é o Espírito Santo de Deus, é o Consolador, Paráclito. Nós temos que nos lembrar da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa, era um espírito de visitação. Por quê? Porque o homem ainda estava em pecado, Jesus não tinha vindo, não tinha morrido. Tanto é que Davi ora: Senhor, não retires de mim o teu espírito, quando ele pecou. Sansão, por exemplo, o texto nos diz que não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se apartado dele. Um dos versículos mais tristes do Antigo Testamento, a pessoa não saber que o Espírito Santo não estava mais com ele. E aí então você vê que o inimigo vem e perfura os dois olhos, né? Tira a visão, que é o que o diabo quer fazer na vida de todo servo e serva de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era só de visitação e não de habitação, por causa do sacrifício de Cristo Jesus ainda não ter sido vertido o seu sangue na cruz do Calvário. Então, o Antigo Testamento era Deus Pai trabalhando sobre a terra. Antigo Testamento, a iminência era do Pai e o Espírito Santo era só de visitação.
ele envia o seu Filho ao mundo para ser o Emanuel, o Deus conosco, para nos dar direito a termos o Deus em nós, o Espírito Santo. Então ele envia seu Filho Jesus, Emanuel, para ser o Deus conosco, para que através do sacrifício de Emanuel, sacrifício de Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, agora possamos ter Deus em nós. Então esse sacrifício de Jesus mudou a dispensação. O Espírito Santo deixou de ser só de visitação e passou a ser de habitação. Quando Jesus nasce, era Jesus trabalhando em carne e sangue. Jesus teve nele a plenitude do Espírito Santo aqui na terra. Ele agiu pelo Espírito Santo, ele agiu 100% pelo Espírito, né? O que faz a diferença de Jesus Cristo na terra era a plenitude do Espírito, pela comunhão que ele tinha com o Pai, pelo tempo de oração, pelo tempo de jejum que ele tinha, né? É muito interessante você ver quantas vezes ele passou vigílias orando para escolher os discípulos, para tomar uma decisão importante, mas na verdade Jesus passava muito tempo de oração porque em carne e sangue ele não queria dar um passo errado, ele vivia na dependência do Deus Todo-Poderoso e teve a plenitude do Espírito Santo, por isso então se cumpre essa parte. Então nós precisamos também buscar a plenitude do Espírito Santo, tal qual ele é, somos nós também nessa terra. E quando então ele é ressurreto e é assunto aos céus, ele vai ao Pai, roga ao Pai e o Pai envia o Consolador, o Espírito Santo. E hoje estamos no tempo do Espírito Santo, na era do Espírito Santo, né? Na dispensação, onde a iminência na terra é do Espírito Santo. Claro que pela onisciência, onipresença, onipotência, Deus Pai está aqui, Deus Filho está aqui, mas a iminência dessa dispensação é do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo entregou à igreja para habitação e não mais visitação. Então hoje você não precisa orar, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque há uma promessa, ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o primeiro ministério que Jesus cumpre, mas não único, é o ministério profético. Ele era o profeta que havia de vir ao mundo. Mas também ele cumpre o ministério sacerdotal. Ao oferecer a sua vida, ele não necessitou oferecer sacrifício nem por si e nem pelos outros. Ele ofereceu sua própria vida no lugar de nós pecadores, no lugar dos pecadores. Jesus estava se oferecendo como sacrifício eterno, permanente, perpétuo. Por quê? Porque o sacrifício animal só durava 1 ano e só cobria, não resolvia o pecado. Sacrifício humano, ele se identificou como homem, veio como homem em carne e sangue, morreu ao 3º dia, ressuscitou, e ele não apenas cobriu, ele sanou a dívida do pecado, ele resolveu a dívida do pecado e por ter se identificado e substituído o homem na cruz do Calvário, é permanente e eterno, não precisamos mais fazer sacrifício. Por isso que Deus permite a destruição do templo, porque o judeu não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e ficaria então oferecendo sacrifício de animais, sacrifício de animais, sacrifício de animais. Tendo em vista que Jesus foi o sumo sacrifício, então não precisava mais de sacrifício. Se não precisava mais de sacrifício, e o judeu não aceitava Jesus como Messias, então na verdade Deus permitiu a destruição do templo, porque sem templo o judeu não faz sacrifício. Então, na verdade, a gente observa aí Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, vamos direto pelo versículo 17 a 20. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a nossa esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Entrou por nós, sendo feito
sumo sacerdote eterno mediante a ordem de Melquisedeque. Isso é maravilhoso, isso é tremendo nós vermos aí o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Oferecia sacrifícios, qualquer sacerdote, primeiro para si mesmo, depois pelo povo. Primeiro ele se purificava e depois pelo povo. Intercedia, interpelava pelo povo. O sacerdote, ele era a representação do povo diante de Deus. O profeta era a representação de Deus diante do povo. O sacerdote zelava pelo templo do Senhor, e nós vamos ver tudo isso na vida de Cristo, mas ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo nem pelos outros, ele ofereceu sua própria vida. Nós vamos ver o sacerdócio de Cristo na terra. Aquele momento que ele entra no templo e desce o chicote, é zelo pela casa do seu Pai, é zelo pela casa do Senhor. Jesus, o sumo sacerdote, estava trazendo conserto e dizendo: vocês converteram a casa de meu pai em covil de ladrões. Por quê? Porque eles vendiam o mesmo animal 2, 3, 4 vezes, não examinavam mais o animal, ofereciam o animal de qualquer jeito, ou os animais que eram rejeitados pelos seus fazendeiros, eles ofereciam ao Senhor achando que estavam fazendo um sacrifício agradável. Animais cego, coxo, manco, manchado, com defeito. Não, Deus não aceita, Deus não recebe. Tanto é que o próprio profeta, os profetas disseram: vai oferecer um animal desse, vai entregar um animal desse para o rei e vai ver se o rei aceita. Quanto mais o nosso Deus. Então, o sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Agora, o tabernáculo havia 3 ambientes, né? O pátio exterior, que era chamado de átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E aí então as mulheres podiam entrar no átrio, né? A mulher tinha o privilégio de poder entrar só até o átrio. O lugar santo e o santo dos santos ela não tinha direito, porque era só para os sacerdotes e o sumo sacerdote. Agora, em Cristo Jesus, não, ele nivelou, não há mais macho ou fêmea, não há mais a distinção, né? Então agora nós podemos ter ousadia para adentrar no santo dos santos pelo único, novo e vivo caminho. Jesus Cristo, homem, que veio, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então, também a diferença da dispensação. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano e tinha que estar purificado, né? A tradição diz que ele tinha sinetas aí na bainha da roupa, uma sineta e uma romã, a qual ele balançava para poder dar sinal de que estava vivo, né? E amarrado também a corda. Isso é uma tradição que vai afirmar isso daí, né? Porque se os sininhos parassem de tocar, tinha que puxar, porque se alguém fosse entrar lá dentro para poder retirar o corpo morto, morria também. Então, para evitar isso, já entrava dessa forma. Antes de se tornar sacerdote, Jesus foi a própria oferta pelo pecado, né? Então, como sumo sacerdote eterno, ele pôde levar a oferta de sua própria vida diante de Deus em nosso lugar. Tanto é que quando ele ressuscita, primeira vez que Maria vê ele, fala: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Por quê? Porque ele já tinha passado pelo sacrifício, pelo ritual da purificação. E aí, sempre que no Antigo Testamento o sumo sacerdote passava por esse ritual, ninguém podia tocar nele. Ele tinha que se apresentar diante do Santo dos Santos, depois as pessoas poderiam tocá-lo. Em tudo, Jesus é uma figura no Antigo Testamento que aponta para a sua cristofania, né? No Novo, o seu cumprimento. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 10 nos diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, 25 a 28. Portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então os sumos sacerdotes tinham que primeiro oferecer sacrifícios por si e depois fazer aí o trajeto que formava uma cruz ao passar por cada item, cada peça do tabernáculo, né? Entrava pela porta, altar de sacrifício, bacia da lavagem com água, que tinha o espelho no fundo. Essas são as duas peças do átrio que tratava a questão do pecado. Aí passava pelas 4 portas e os 5 postes, que era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo simbólico, né? Que passava e entrava no lugar santo, e aí tinha que passar pelas 3 peças do lugar santo. O candelabro, a mesa da proposição dos pães e o altar de incenso, para adentrar ao santo dos santos, onde havia a arca da aliança com o propiciatório. Então, na verdade, Jesus não precisou primeiro oferecer sacrifício por si. Por quê? Ele próprio era o sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Em tudo foi tentado, mas não pecou e não cedeu à tentação em coisa alguma. E isso deu a ele o direito de ser o sumo sacerdote eterno, eternamente. Por isso ele é o nosso paráclito, ele é o nosso advogado diante do Pai. Jesus tem todas as características do cordeiro, que tinha que ser perfeito, imaculado, sem manchas, nem ruga, e todos os sumos sacerdotes, onde ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, e os sacrifícios que era tipificação do próprio Cristo. Vemos a tipificação no Antigo Testamento. Como, por exemplo, a figura de Melquisedeque, né? Um homem onde a Bíblia não registra sua genealogia, sua história, sua ascendência, a Bíblia não traz esse registro. E assim também aponta para o Cristo, o Messias, né? E o sacerdote também era mediador, ele não oferece mais sacrifícios, seu sacrifício foi único, o único e vivo caminho, verdade e a vida, o único sacrifício. Por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído, para que o judeu não ficasse mais oferecendo sacrifício e matando animais até os dias de hoje. Como o judeu só oferece o sacrifício no templo, Deus permitiu que não se tivesse templo desde o ano 70 até agora, 2020, para que ninguém mais ficasse matando animais. Deus permite então que o templo fosse destruído. Jesus é o sumo sacerdote total, eternamente, completo, sacrifício e sacerdócio. Os sacrifícios eram a tipificação de Cristo, por isso que ele se ofereceu a si mesmo, mas não ofereceu por si mesmo, não havia necessidade de oferecer por si mesmo algum sacrifício. E agora esse é o ministério atual de Cristo Jesus à destra do Pai, mediador. Além de mediador, ele é nosso advogado, ele é nosso fiador. Romanos capítulo 8, verso 34, nos diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à destra de Deus intercedendo pelos santos, rogando, clamando pela tua e a minha vida. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E por causa de sua natureza humana e por ter sido o homem de dores e que sabe o que é padecer, como diz aí a profecia messiânica em Isaías, né? Isaías capítulo 53, de 1 a 3. Isaías 53, de 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, na verdade, a gente vê homem de dores, experimentado, né? Ele sabia o que é padecer. Ele pode perfeitamente compreender todos os nossos problemas e provações, porque ele passou por isso tudo. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos Jesus e o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós. Tudo que você possa imaginar que você já sentiu de fraqueza, Jesus sentiu. Em tudo ele foi tentado, mas nunca cedeu à tentação, sempre sem pecado. E ele então se compadece de nós, porque ele entende a tua fraqueza, as nossas fraquezas. Ele sofreu humilhação, dor, tristeza, rejeição, todas as dores possíveis, sentimentos de angústias e tristezas. Então ele te entende e por isso você pode chegar com ousadia, com confiança, porque ele conhece todas as necessidades. Em tudo foi tentado, mas nunca cedeu, nunca pecou. Então podemos chegar com confiança e ousadia ao trono da graça. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele também é rei, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O estabelecimento de seu governo na terra inteira ainda está no futuro, no milênio, aonde os reinos voltarão a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Jesus Cristo, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, implantará o seu reino, estabelecerá o seu reino. Essa é a missão da igreja, estabelecer o reino de Deus na terra, cumprindo as promessas do pacto davídico. Este reino se estenderá por toda a terra. Ele já começou espiritualmente, mas fisicamente será no futuro, no milênio. Espiritualmente já temos o reino dos céus na terra. Não é um reino físico, Meu reino não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós pertencemos ao reino celestial. Nossa posição hoje é à destra de Deus, sentado à destra de Deus. Então nós pertencemos a esse reino celestial. Por isso que nossa lei, nossos costumes são diferentes dos da terra. Nossos costumes têm que ser diferentes da moda, Cultivamos nossa própria cultura e nossas próprias festas que têm que ser as bíblicas, Por quê? Porque hoje somos o Israel de Deus na terra. Então esse reinado físico só vai poder se concretizar no milênio. Amanhã nós vamos estar estudando sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Entendermos aí essa posição que ele era em carne e sangue, 100% Deus e 100% homem. Ele abriu mão de sua glória, mas vamos entender amanhã a divindade e a humanidade de Cristo. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda verdade. Dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, dá-nos entendimento diante dessa palavra que nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Guarda essa verdade em cada coração, vai repreendendo todo cansaço, toda sonolência, indolência, vai repreendendo, Senhor, todo ataque na mente, dá-nos espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, para a tua honra e glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, persevere, não desanime, não desista, porque o Senhor tem grandes coisas a revelar através do conhecimento da verdade da palavra. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.